Caralho, já faz um tempo que eu não falo de um mangá nesse canal. Boa parte disso deve porque eu tava com preguiça e também porque eu parei de ler tanto mangá assim. Os únicos mangás que eu tô lendo atualmente são Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. E sem eu perceber eu acabei meio que acrescentando um outro mangá nessa lista. E sim, obviamente aqui eu tô falando de Goku Rakugai. Esse mangá tá sendo publicado atualmente pela Shonen Jump, tanto na versão física e digital. E tá começando a ganhar uma certa popularidade no meio de alguns leitores de mangás. Isso pode estar acontecer por conta da arte, que é bem limpa e agradável de se ver, ou por aparentar ser um novo blockbuster da Shonen Jump, mas isso eu vou falar mais em frente pelo vídeo. Bem, nesse mangá a gente acompanha a história desses dois que são caçadores de calamidades. Calamidades que neste mundo são criaturas que normalmente são criadas através de cadáveres, e por conta disso alguns deles conseguem falar até e usam isso para enganar algumas pessoas. E até um certo ponto essas calamidades podem nos fazer lembrar das maldições de Jujutsu Kaisen, ou até mesmo dos demônios de Chainsaw Man. Tipo, sei lá, pelo menos foi isso que eu pensei enquanto lia esse mangá e via essas calamidades. E além disso, a gente também tem um certo tom de terror japonês nesse mangá, like aquelas cenas de yokais e tal, mesmo que esse não seja o foco do mangá em si. E esse nigga aí, que tá junto dessa garota, é o Alma, que basicamente é o nigga que surge através do fruto do relacionamento de uma humana com uma calamidade. E é exatamente por isso que ele tem essa cena aí no peito dele, que faz com que ele consiga se transformar ou fique numa forma meio humana e meio calamidade. Isso pode te lembrar muito o Chainsaw Man, mas tipo, foi um manga da Jump, sabe? Querendo ou não, esse é uma tropa bem presente nos mangás shonen. E além do Alma, a gente também tem essa linda, essa belíssima mulher que aparentemente é mestre do Alma, ou pelo menos é isso que o mangá deixa entender. E antes que eu me esqueça, o nome dela é Tao. Sim, Tao. Eu achava que estava errado, mas não, o nome dela é realmente Tao. E como boa parte dos mangás da Jump, os meus capítulos de Goku Rakugai são basicamente uma apresentação do mundo e do cotidiano dos personagens, porque é assim que o autor meio que começa a gerar um rumo para a história. E além disso, a gente também tem muita, mas muita cena de ação nesse mangá. E o que mais ajuda na imersão dessas lutas é o fato da arte ser boa, tá ligado? E exatamente por ser um mangá da Jump e ainda está no início da sua história, então o autor mesmo tá tentando desenvolver a história, apresentar os personagens, e por isso às vezes a gente tem capítulos que podem não acrescentar muita coisa para a história, mas é uma forma que o autor se calhar encontrou de mostrar mais de alguns personagens, tentar desenvolver, mostrar a relação que o grupo principal, nesse caso a Tao e o Alma, tem com algumas pessoas, tá ligado? E passando por uns capítulos a gente tem a aparição de alguns novos personagens, e sim, a gente tem um furry no mangá. E não, você não viu errado, é literalmente um furry. E junto disso a gente tem mais alguns outros personagens que aparecem de vez em quando, mas com certeza os personagens que mais geram curiosidade são os antagonistas, porque sempre que eles aparecem, a gente tem uma tensão, like, meio que eles dominam a cena, tá ligado? E o fato da Tao aparentemente conhecer um deles é o que gera uma curiosidade muito maior por parte do público pra meio que saber como a Tao, tipo, conhece ele. E junto disso a gente também tem alguns mini arquinhos, onde um deles é sobre uma calamidade que tenta mudar e parar de comer humanos para meio que tentar viver uma vida comum na sociedade sem ter que machucar ninguém para sobreviver, basicamente indo contra a sua própria natureza. E ir contra a própria natureza é uma cena que a gente sabe que nunca acaba bem. E o Alma até tenta ajudar ela, mas nada pode superar a natureza selvagem de uma calamidade. Então ela acaba não conseguindo salvar ela e por conta disso ela acaba se culpando. E daí acontece muito mais outras coisas que eu não irei spoiler, mas tipo, são coisas que têm alguma relevância ou dão algumas pistas sobre a origem do Alma ou sobre a própria história do mangá em si, sobre o que está acontecendo. E após essa cena aí do Alma, surge uma necessidade dele de tentar ficar mais forte, saber mais sobre si mesmo e tal. E é por conta disso que a gente vai para um arco de treinamento. E tipo, isso tudo ainda no capítulo 11. Tipo, eu acho que tá virando uma tendência até desses novos mangás da Jump serem muito rápidos, tipo, sem enrolação, sem fillers, sem cenas. Porque tipo, se você parar para olhar nos mangás mais populares da Jump atualmente, eles são bem rápidos, sabe? Tipo, eu até que gosto de histórias desse tipo, porque normalmente são histórias bem dinâmicas. Mas tipo, sei lá, tem vezes que ao fazer isso o autor meio que desperdiça alguns personagens e alguns momentos que esses personagens podiam gerar para a história, então fica uma cena meio off às vezes, mas na maioria dos casos eu até que gosto, né? E sinceramente eu queria poder falar mais desse mangá, mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo a gente só tem uns 14 capítulos, e isso se dá por conta desse mangá ter uma publicação mensal, e por isso é bem difícil
dizer qual será o rumo definitivo que essa obra vai tomar. Se vai continuar sendo bom ou não, ou se vai ser cancelado ou não. Porque se no mangá da Jump ele tem esse risco de ser cancelado, então melhor ficar atento e rezar para esse mangá se dá bem nas vendas para gerar uma fanbase fiel. E sim, obviamente o título desse vídeo é a merda de um clickbait, porque puta que pariu, não tem como um mangá de 14 capítulos se tornar um blockbuster, tirando Kagura abaixo, mas eu finjo que não existe, sabe? Mas falando um pouco sério agora, eu espero que esse mangá não seja cancelado, porque sinceramente eu sinto que esse mangá tem um potencial. E se a Jump cancelar ele, obviamente esse potencial não terá como ser aproveitado. Tal como aconteceu com Phantom Seer, sabe? Que